Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Estamos no dia 352 do ano. Com a graça de Deus, nós vamos meditar hoje mais uma carta, começar e terminar, a carta escrita por São Tiago. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça de Deus, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso ano. Faltam menos de 2 semanas para concluirmos a leitura da Bíblia toda. O Padre recorda que a leitura dos Salmos é de responsabilidade de cada um. Então, aqueles que estão atrasados na leitura do Salmo, tire aí 1 dia, 2 dias e recupere a leitura. É uma leitura muito fácil de compreender. Os Salmos são um grande louvor, uma grande ação de graças da comunidade ou de autores específicos que vai fazer muito bem para a nossa alma. Então, não se esqueça de ler os Salmos. E aí, se Deus quiser, em menos de 2 semanas nós vamos ter completado a Bíblia toda. Não se esqueça também de escolher, de convidar outras pessoas para o ano que vem fazer essa experiência da leitura da Bíblia toda. Ontem nós tivemos um resumo de uma das cartas, um dos textos mais densos, mais profundos de toda a Sagrada Escritura, que nós chamamos de Carta aos Hebreus. O padre dizia ontem que no Antigo Testamento nós falávamos muito sobre sacrifício, havia sempre um sacrifício de reparação para pagar os pecados e a oferta era como se fosse uma substituição. Em vez da pessoa que tinha pecado, ela morresse, ali era oferecido um animal, era oferecido um cordeiro, como se fosse o representante daquela pessoa que tinha pecado. E aí vem Deus, Jesus, ele disse assim: o Senhor me deu um corpo e eu ofereço esse corpo. E através da oferta de Cristo, uma oferta de um sacrifício perfeito, um sacrifício que é humano e divino, os nossos pecados foram perdoados, nós fomos plenamente redimidos por Deus. E Cristo, ele se torna ao mesmo tempo a vítima e ele se torna também o sacerdote. O sacerdote é aquele que oferece sacrifícios, ação de graças a Deus. Então Cristo é a vítima, ele é também o sacerdote. Agora hoje nós vamos começar, antes do Apocalipse, falta apenas um gênero literário. São as cartas dos outros apóstolos. Tivemos as cartas de São Paulo, vimos 13, tivemos também, como o padre acabou de dizer, a carta aos Hebreus, e agora nós vamos ter as cartas dos outros apóstolos. Temos a carta de Tiago, ou de São Tiago, de São Pedro, de São João, e depois de São Judas, que não é Judas Iscariotes, que é Judas Tadeu. Essas cartas aparecem em muitas Bíblias também com o título de cartas católicas. Por que cartas católicas? Porque eram cartas universais. Eram cartas escritas na Igreja Católica, mas também eram cartas universais, cartas que deveriam se espalhar por toda a Igreja que já estava se espalhando ali pelo mundo todo. Não era endereçado apenas a uma pessoa, não era endereçado apenas a uma comunidade, mas eram cartas que deveriam se espalhar por toda a Igreja que já estava se espalhando ali pelo mundo todo. Então, muitas pessoas vão encontrar nas suas Bíblias este texto, Introdução às Cartas ou Epístolas Católicas. Isso significa que são textos que deveriam ir para o mundo todo, que eram textos universais. Hoje nós começamos com a carta de São Tiago. Carta de São Tiago, Tiago, uma das pessoas mais próximas de Jesus, um apóstolo muito querido, muito amado por nosso Senhor. Ele escreve a sua carta em 5 capítulos. E nós vamos perceber, quem quiser fazer um estudo, uma leitura
mais atenta. Se alguém um dia for até ler no original, nós vamos perceber que nós estamos aqui, alguns autores dizem que é o texto mais rico de todo o Novo Testamento. Rico em que sentido? Aqui aparecem pelo menos 13 termos gregos que não foram utilizados em nenhuma outra carta antes. Então essa carta de São Tiago, ao mesmo tempo que é uma carta muito prática, é um manual de comportamento na sociedade ou na comunidade, e ao mesmo tempo que é um texto muito prático, é também um texto muito rico, literalmente. São Tiago, ele tem uma escrita muito fluente, muito profunda, com um grego. Para quem lê grego, para aqueles que são estudiosos, dizem que é um grego, que é um escrito muito profundo e muito bem feito. Gostaria de apresentar para vocês 5 temas que nós vamos encontrar na carta e depois eles vão retornar aí durante a nossa meditação. Ao mesmo tempo que tem 5 capítulos, nós também podemos encontrar 5 temas. O principal, aquilo que é característico de São Tiago, é a importância da fé e da obra. Várias vezes ele vai mostrar a relação entre a fé e também as ações. A verdadeira fé, ela se manifesta em obras, e a fé sem obra é considerada morta. São Paulo, ele dizia que nós somos salvos pela graça de Deus, e essa graça de Deus ela é transmitida, ela se realiza na nossa vida através da fé. Então uma pessoa ela precisa ter fé para ser salva. São Paulo, ele nunca negou as obras. A obra é uma visibilidade, é como se fosse um carimbo, é como se fosse um critério muito claro que a fé da pessoa ela é verdadeira. Mas para São Paulo, devido ele querer enfatizar que acreditar em Cristo, que o ato realizado por Cristo, ele é salvífico, independente das leis e de outras coisas, São Paulo ele enfatizava muito a importância da fé, de acreditar. Ele acrescentava, colocava junto com a fé, também enfatizava muito a importância da graça, ou seja, a nossa salvação não é iniciativa nossa, não é mérito nosso, é algo que acontece de graça. Então, São Paulo, nas suas cartas, repete-se muito essas temáticas, a fé e a graça. Agora, São Tiago, não sabemos muito bem se é para contrapor ou é um pensamento seu, possivelmente era um pensamento seu, ele vai mostrar e vai enfatizar estas 2 colunas inseparáveis com a mesma força e a mesma importância, fé e obra. São Paulo que diz que a fé sem a obra, ela é morta. Martinho Lutero, ele ficou tão confuso que ele chegou a dizer que a carta de São Tiago era uma epístola de palha, ou seja, algo que podia ser queimado, algo que era muito frágil, que era muito fraco. Por quê? Porque Martinho Lutero, ele se baseava, talvez para responder e encontrar uma justificativa pelos seus pecados e a dificuldade que ele tinha de ser uma pessoa que vivesse os mandamentos, principalmente na parte afetiva. O São Martinho Lutero, infelizmente foi aquele que dividiu a barca de Pedro, quis fundar uma nova barca, e nós sabemos que hoje já são mais de 40 mil igrejas. Ele diz que a salvação ela acontece somente pela fé. Mas São Paulo, ele nunca diz somente pela fé, ele diz que acontece pela fé, mas o símbolo, a marca é as obras. Agora, em São Tiago não, as 2 estão uma do lado da outra. Primeiro, uma temática fé e obra. Outra temática, o sofrimento e a perseverança. São Tiago, ele exorta os cristãos a encontrarem alegria em meio às provações, pois estas as provações produzem perseverança e maturidade espiritual. Essa é uma segunda temática, sofrimento e perseverança. Terceira, a sabedoria. Eu coloquei aqui no início do primeiro capítulo, eu dei um título como se fosse uma explicação para essa carta de São Tiago. Para mim, aqui nós estamos diante de uma exortação de sabedoria. Aqui é uma exortação porque ele diz como que as pessoas devem se comportar, mas não é uma exortação comum. Aqui é uma exortação de sabedoria. Então, é um texto que apresenta, que busca a busca pela... É um texto que busca a sabedoria divina e apresenta a sabedoria divina como fundamental para enfrentar as dificuldades e as decisões éticas, comportamentais na nossa vida cotidiana. Então a sabedoria é como se fosse uma base
para o cristão, para ele buscar força, ele buscar os meios para enfrentar os desafios do seu cotidiano. E aí um quarto, aqui não é indireta para ninguém, talvez vocês vão pensar em alguma pessoa aí, talvez do trabalho, da família, o controle da língua. São Paulo ele diz aqui várias vezes sobre o controle da língua, a importância de controlar a nossa fala. Isso daqui é muito enfatizado e ele apresenta aqui uma grande advertência do poder da língua para ou construir ou destruir. Aí uma quinta temática é a temática social. Ele critica o favoritismo e apela para a prática da justiça social, destacando que aqueles que são menos favorecidos, que aqueles que são pobres também têm a sua dignidade e devem ser respeitados. Eu colocaria ainda, se fosse possível, uma sexta temática. Ele fala sobre a importância da realização da cura através da oração e do óleo, através de um óleo que é abençoado. Aqui nós vamos ver no 5º capítulo um texto que serve como fundamento para a igreja ela definir, ela justificar a unção dos enfermos. Então aqui vai mostrar a cura acontecendo através da oração, mas também através da bênção de um óleo. Se nós quisermos encontrar algumas razões, algumas motivos por essa carta, também poderíamos colocar aqui talvez umas 3, 4, as principais. Eu penso que é uma instrução prática para formar as pessoas que faziam parte do cotidiano onde São Tiago ele evangelizava. Aqui nós temos um grande desafio, as boas práticas sociais, talvez naquela época uma grande dificuldade na falta de caridade, uma grande desigualdade social. Então, São Tiago, ele enfatiza a importância das práticas sociais. Aqui uma das razões também é a promoção da maturidade espiritual. Várias vezes ele diz que o cristão ele é chamado a maturidade espiritual. E aí ele apresenta os meios. Quais são os meios? O padre disse agora há pouco, os meios é a perseverança, os meios são a perseverança e também, junto com a perseverança, podemos dizer aqui com muita dor, as provações, as dificuldades. E aí uma outra razão, ele escreve para o fortalecimento da identidade cristã. Ele procura reafirmar que os cristãos são uma nova comunidade, aqui é como uma nova religião, que não é mais o judaísmo. São Tiago, que veio do meio judeu, ele deixa muito claro a separação e a distinção entre os cristãos e os judeus. Nós vamos agora para a carta, esta carta que tem 5 capítulos, como de costume, ali no início ele já usa aquilo que é um método de alguém que escreveu uma carta, ele precisa dizer quem era ele, uma saudação educada e para quem ele escrevia. Então aqui nós temos São Tiago escrevendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então ele não se diz como um fundador de uma religião, ele se diz aqui como servo. Ele é servo de quem? É servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. As 12 tribos da dispersão. O que significa aqui essas 12 tribos da dispersão? Representa a totalidade do povo da aliança que estava espalhado no mundo. Nós temos as 12 tribos de Israel, nós temos os 12 discípulos, e aí nós temos as 12 tribos da dispersão. O povo de Deus estava espalhado pelo mundo todo. Em outras palavras, 12 tribos da dispersão significa a igreja no mundo todo. Essa era uma carta, como o padre disse no começo, uma carta universal, que era para ser lida por todos. E aí tem algumas temáticas que vai aparecer na sequência da carta. Antes de ler essa temática, ele já deixa aqui muito claro nos versículos 2, 3 e 4 a importância da alegria e de mantermos os nossos valores nos momentos de provação. Veja que texto breve, veja que texto profundo, como que ele tem a nos ensinar. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança.
mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Então aqui, alegria por quê? Pela provação, porque a provação, ela leva à perseverança, e a perseverança leva a uma obra perfeita. Isso nos une a Deus. Aqueles que estão com a Bíblia, o padre vai citando aqui alguns temas, e aí vocês vão circulando na Bíblia de vocês. Veja ali no versículo 5, nós temos a sabedoria. O texto aqui vai falar como adquirir a sabedoria. Depois no versículo 9, eu grifei, eu circulei aqui a humildade, como ser humilde. Depois no versículo 12, nós temos novamente a provação. E aí São Tiago, ele diz que aquele que é provado será também coroado. E aí na sequência, aqui o versículo 14 eu grifei, gostaria de ler, o texto diz assim: antes, cada qual é provado, porque muitas vezes nós dizemos, o versículo 13 diz isso, que nós falamos assim, eu sou provado por Deus, Deus me prova. Aí aqui é de uma grande sabedoria, uma grande profundidade teológica. Ele diz, não, nós não somos provados por Deus. Somos provados então por quem? Aí ele explica, antes cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, atingindo o termo, gera a morte. O que é concupiscência? É a tendência do ser humano ao mal. Uma tendência que nós temos desde o pecado original dos nossos primeiros pais. Então, quando os primeiros pais pecaram, o ser humano ele passou a ter uma tendência, um desejo natural em pecar, um desejo natural pelo mal. Esse pecado, que não é de culpa, ele foi os erros dos nossos primeiros pais foram perdoados, foram lavados pelo sangue de Cristo na cruz, mas a tendência ela continua dentro de cada um de nós. Então, por que nós somos provados? Por que nós somos tentados? Não é Deus que nos tenta. Quem nos tenta é a nossa própria biologia. Quem nos tenta é a própria condição humana, que ela já está fragilizada, já está marcada pelo pecado. Doutrina católica, ela diz que o homem é bom, mas é como se ele estivesse arranhado. A essência ainda é boa, mas está arranhada, está marcada pelo mal e pelo pecado. Então, quem nos prova, podemos dizer assim, quem nos tenta, quem nos prova, não é Deus, mas é a nossa própria concupiscência. Aqui é de grande sabedoria, o versículo 19 vai falar sobre a importância do falar. Gostaria de ler 2 versículos aqui na sequência. Isso podeis saber com certeza, meus irmãos amados, que cada um esteja pronto para ouvir e lento para falar. Pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se encolarizar, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. O texto diz por si mesmo. Versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Então, não basta apenas ouvir. Ouvir é importante, mas também é preciso praticar, senão nós vamos ser apenas um enganador da gente mesmo. Aí ele diz sobre a verdadeira religião, versículo 26. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana a si mesmo. Saiba que sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso. O que é religião sem mácula? Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. Quer ser um bom católico? Claro que tem os sacramentos, claro que tem a vida de oração. Quer ser um bom católico? Visite aqueles que estão sofrendo e se afaste das corrupções do mundo. Aqui o texto é muito claro. Então ele diz sobre a importância da perseverança, da humildade, da sabedoria, e aqui por fim ele diz o que é a religião perfeita. Capítulo 2, se nós fôssemos fazer um resumo, nós poderíamos dizer que São Tiago ele critica alguns que se acham mais importantes na comunidade, e aí eles acabam discriminando aqueles que eram considerados mais pobres e mais simples. Então aqui é o coração da carta, ele enfatiza
A fé é importante, mas a fé é insuficiente. Ela é morta sem as obras. No versículo 1 até o versículo 4, quem for ler vai ver São Tiago aqui falando que não deve haver distinção entre pessoas. Depois, a partir do versículo 5, ele diz que Deus escolheu os pobres que são detestados pelo mundo. E aí no versículo 8 ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, agis bem. Ele diz que essa é a régua da Escritura. Ou seja, esta é a referência principal daquilo que uma pessoa deve fazer para se tornar um bom cristão. Então nós devemos guardar a lei toda, e a lei toda inclui não só acreditar em Deus, mas amar o nosso próximo. Versículo 14, aqui deve ser grifado também e meditado por todos nós. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveita isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Então ele diz que só a fé não pode nos salvar. E aí Martinho Lutero, e aí aqueles que dizem que basta acreditar. Não, só a fé não pode nos salvar. A sequência do capítulo 2, um texto que merece ser lido, aqui ele diz que até o demônio, olha o versículo 19, tu crês que há um só Deus? Ótimo! Tu crês que há um só Deus? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas não estremecem. Você crê que existe um só Deus? Ótimo, até os demônios creem, mas eles não praticam. Então, só crer não é suficiente, até o demônio chega a crer. Depois ele vai dar alguns exemplos no Antigo Testamento, como Abraão, no versículo 21, e depois Raabe, no versículo 24, de pessoas que tiveram obras e através dessas obras elas foram salvas, elas agradaram a Deus. Na sequência, o capítulo 3 enfatiza a importância de controlar a língua. Controlar a língua. Aqui nós temos uma advertência sobre esse grande potencial destrutivo que é a língua. São Tiago, ele contrasta a sabedoria terrestre, que pode levar à inveja e à discórdia, com a sabedoria do alto, que é pura e pacificadora. Então ele diz que aqui o controle da língua, a partir logo do versículo 2, ele já diz: aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear o corpo todo. Diz também que a língua é como se fosse um fogo, e aí tem um momento aqui que ele diz assim, olha o versículo 8, que eu coloquei até uma risada na lateral. Mas a língua, ninguém consegue dominá-la, ela é mau e irrequieto, ela está cheia de veneno mortífero. Olha, a língua é como um animal irrequieto, ela está cheia de veneno mortífero. Então, aqui vai falando, naturalmente, sempre quando eu leio, a gente pensa em outras pessoas, mas o texto de São Tiago, ele diz que é para a gente pensar aqui em nós mesmos. A segunda parte deste capítulo 3, a primeira parte fala da língua, a segunda diz o que é a verdadeira e a falsa sabedoria. E aí, São Tiago, ele diz que nós devemos evitar a inveja e o egoísmo e buscar a sabedoria do alto. Capítulo 4, se nós quisermos aqui um resumo do capítulo 4, o capítulo 4 ele vai abordar os conflitos que existiam entre aqueles que acreditavam na comunidade, aqueles que viviam na comunidade, os crentes. Ele vai mostrar aqui os conflitos que havia e alguns estavam enraizados, tinham um comportamento extremamente egoísta nas disputas internas que havia. E aí São Tiago ele vai dizer que nós devemos rejeitar e nos afastar do demônio. Olha aqui alguns textos, referência, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Olha na frente o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diz para não julgar o próximo, e aí ele diz sobre o perigo também, a partir do versículo 13, o perigo das riquezas. Texto muito rico também, que apesar de ser em um dia só, merece ser meditado outras vezes por cada um de nós. Capítulo 5, que é o último, nós vamos encontrar aqui um foco especialmente falando sobre
os ricos que acabam desprezando e se considerando superiores aos pobres. Mas São Tiago, além da importância da justiça social, ele diz que nós devemos ser pacientes na espera pela segunda vinda de Cristo. Muitos dizem, Cristo está voltando, voltando, voltando. Ele diz, não, sejam bem-aventurados e pacientes. E aí, por fim, nós temos ele diz para não jurar, e este versículo aqui que chama muito a minha atenção, que é o versículo 18. O versículo 13. Sofre alguém dentre vós um contratempo, recorra à oração. Se alguém está alegre, cante. Alguém dentre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui não chamou a família, chama o presbítero da igreja, o sacerdote, e unge, primeiro ore e depois unge-o com óleo. Aqui é uma base escrita daquilo que é a unção dos enfermos que a igreja acredita até hoje. Por fim, nós temos a importância na exortação final do amor fraterno. Essa é a carta de São Tiago. Espero que vocês tenham gostado. Continue refletindo. Amanhã nós vamos ler a primeira carta de São Pedro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.